Sujão de verde imponente, no gramado é que a luta o aguarda. Sabe ser o que vem pela frente, que a dureza... Fim de jogo! Muito boa noite, família palmeirense. Pós-jogo aqui no canal TLD, oferecimento sempre de KTO. Jogue com responsabilidade. E também Tifosi Store. Ó, lindona essa aqui, hein? Alusiva 1996. Quem pôde viver esse timaço de 96, com certeza vai querer levar uma dessa pra casa aqui. 279,80 aqui na Tifosi Store. Você sabe, aqui em frente ao Solo Sagrado, a torcida do Palmeiras está saindo agora do estádio. Estamos bem de frente aqui, Tifosi Store. Boa noite para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse pós-jogo do canal TLD. Mais uma vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras em Taça Libertadores da América. O Palmeiras vai acumulando, vai colecionando números, conquistas, feitos na Taça Libertadores, no maior campeonato do nosso continente. É a vitória de número 50 do Palmeiras, hein, em Libertadores. O Palmeiras que tem 50 jogos no Allianz Parque, apenas 4 derrotas em Libertadores. É um número absurdo. Palmeiras marcou o gol de número 500 com o Murilo, que vem jogando o fino da bola, tá jogando muita bola. O Murilo voltou a ser aquele zagueiro que encheu os olhos, que agradou a torcida palmeirense, corneta a torcida do Palmeiras, que não se contenta com pouco, não tem que se contentar com pouco mesmo. Chegou, agradou, estava bem embaixo ultimamente, é bem verdade. Nas últimas 2 temporadas aí ele não estava fazendo bons campeonatos, bons jogos, mas voltou esse ano com tudo, jogando muito bem com o principal que nós esperamos dele, que é como zagueiro, como um defensor, mas também tem feito seus gols. É o 4º gol dele já na temporada e também dado passes importantíssimos. No começo do jogo, no primeiro tempo, principalmente, ele achou 2 bolas ali pelo meio, uma para o Sousa, que acabou perdendo, outra para o Flaco Lopes. Está jogando muito bem, muito legal ver o Murilo voltando a ser esse grande zagueiro. Já falar um pouquinho do jogo de hoje, já chega aqui, ó, a Marf Ferreira falando de sangrar os olhos, já chega cornetando. Bruno Brigato tá aqui, Brunão, sempre na correria com a gente. Falar do jogo, o primeiro tempo foi bom. O Palmeiras proporcionou grandes oportunidades, teve 18 finalizações, é um volume muito grande quando se fala de Libertadores. E aí, eu acho que hoje o palmeirense ele tem a tendência de falar, mas também contra o Sporting Cristal, não importa, é Libertadores. O Palmeiras fez um bom primeiro tempo, não conseguiu concluir em gols as chances, né? Teve bastante chance, bastantes oportunidades. O Palmeiras começou marcando em cima, aos 10 minutos do primeiro tempo a gente já tinha 2 grandes oportunidades, né? 2 grandes chances e as 2 com áreas. Uma foi um chute de fora da área e a outra ele saiu rabiscando. Que jogador é esse Arias, hein? Ele realmente quebra a linha, ele cria oportunidades para que o time possa chegar ao gol. Ele fez um passe para o Sousa maravilhoso e um chute de fora da área nos 10 primeiros minutos. Aí ele perde uma chance incrível logo na sequência também, após aí um belo passe do Marlon Freitas, que no primeiro tempo apareceu até mais do que o Andréas nessa função ali de segundo volante / armador. Chegou muito bem o Marlon, só que o Arias acabou perdendo essa chance. Aos 26 minutos, depois do cruzamento do Alan pela direita, aí sim, o gol do Palmeiras, o Murilo de cabeça, já disse para vocês, foi o gol de número 500 do Palmeiras em Taça Libertadores da América. E aí depois o Sousa faz uma boa jogada ali, que ele saiu driblando o 4, não sei se você lembra desse lance, mas na hora de finalizar a bola escapou um pouquinho. Ele que jogou mais centralizado no primeiro tempo, depois ele abriu um pouquinho mais, principalmente no segundo tempo. E aos 40 minutos, aí uma felicidade absurda do Gonzalez, ele acha um chute que nunca mais ele vai conseguir na vida dele, e faz o empate, faz 1-1 aos 40 do segundo tempo, sem chance para o Carlos Miguel, né? Eu confesso que na hora do chute, uma tendência aí de criticar
ia pesar um pouco a crítica pro Carlos Miguel, mas, cara, olhando, você olha o replay, era uma bola praticamente indefensável, né? Uma felicidade extrema, absurda, única, ímpar do jogador do Sporting Cristal. Eles acabam empatando, vamos pro vestiário com esse empate amargo, até pelo que o Palmeiras criou, não merecia esse empate no primeiro tempo. Aí a gente volta pro segundo tempo, tentando propor mais jogo, porém, demoramos para entrar no segundo tempo. Eu até fiz uma anotação aqui, ó, 15 minutos nós levamos para levar o primeiro lance de perigo, né, no segundo tempo, que foi, mais uma vez, um chute do Arias no segundo tempo, levando o primeiro perigo do segundo tempo, ainda 1-1. E aos 16, nós chegamos ao gol de ficarmos na frente, o 2-1 para o Palmeiras, após um cruzamento, um levantamento para a área do Andréas Pereira, que se aproximou um pouco mais no segundo tempo. O Gomes deu uma casquinha, deu uma assistência, né, de cabeça para o Flaco fazer o gol. Porém, foi para o VAR, anulado o gol, lance de impedimento, volta 1-1. Aí aos 25 tira o Giai, que foi mal pra caramba hoje, não foi bem o Giai, e tira o péssimo Kelvin. Péssimo Kelvin. O Kelvin realmente, se na direita, ele sendo destro, lateral direito, na direita, já é difícil o Kelvin jogar, já é difícil ver o Kelvin em campo, quem dirá na esquerda, né? Ele é adaptado como lateral esquerdo. Ele não consegue ter uma profundidade, ele não consegue rabiscar, ele tem sempre que ajeitar o corpo naturalmente para conseguir fazer um cruzamento, ou seja, não sai nada dali, é nulo. Kelvin na direita é difícil, é ruim, na esquerda é completamente nulo. Aí entra Luigi e Arthur. Luigi entrou bem, brigando, ele é esse atacante que vai entrar brigador, ele não é um atacante técnico, ele está longe de ser um atacante veloz, de profundidade, que chega como ele fazia na base, no profissional. Ele não consegue ter esse dinamismo que ele tinha na base, mas entrou bem. Entrou cumprindo a função dele. E o Arthur, né? É difícil entender por que o Arthur não tem oportunidades, mesmo sendo lateral de ofício, mesmo entrando bem, mesmo toda vez que joga, ele joga muito bem e mais uma vez ele entra bem, dando profundidade, buscando ser agudo, cortando até para dentro. Ele fez isso por 2 vezes e em uma delas ele sofre o pênalti, que o árbitro não deu. O árbitro deixou passar, a bola saiu, o Palmeiras pressionou, o Abel pressionou da forma que tem que pressionar, Abel. É desse jeito, não precisa fazer grandes escândalos, vai lá, conversa, né? Seja firme, mas não precisa ultrapassar o limite. Ser enérgico é diferente de você sair gritando, xingando a toda hora, a todo instante, a tudo e a todos, né? Foi lá, o Palmeiras fez pressão, os jogadores em cima do árbitro, o VAR chamou, o árbitro analisou e não tinha como não dar esse pênalti, né? Tava assistindo aqui o segundo tempo com o Pietrão, ele chegou mais cedo. Pietrão, quem já tá com a gente nas lives aí ultimamente, principalmente essas últimas que eu tô sem a presença do Ronaldo, do Rorô e do Seu Bento, ele tem feito as participações aqui comigo muito mais pela dinâmica, pra gente brincar de coisas aleatórias. Ele não é um cara que acompanha futebol, ele tava aqui assistindo comigo, brinquei com ele, falei, e aí, Pietrão? Ele falou, pô, não tem como não dar esse pênalti, né? Aí ele foi pro VAR, acabou marcando o pênalti, Palmeiras achou o segundo gol, fez a vitória, poderia ter sido muito mais tranquila, poderia ter sido mais vistosa, inclusive, mas no final é aquilo, né? O que importa é a pontuação. Palmeiras líder do grupo, fez a lição de casa, agora vai com 4 pontos, empatou o primeiro jogo fora de casa, vai com 4 pontos. Acho que Palmeiras a gente já imagina que vai classificar, né? É um passo importante para mais uma classificação, para mais uma vez o Palmeiras passar pelo grupo de fases. Não sei se dessa vez como líder geral. Das últimas 6 edições, o Palmeiras foi líder geral em 4, né? Vamos ver se dessa vez ainda dá tempo do Palmeiras conquistar aí a primeira colocação geral. Se não der, faz parte, importante é ser o primeiro do grupo, certo?
Se não der também, pelo amor de Deus, aí a obrigação é passar como segundo do grupo. Pior do que isso é inadmissível. Pessoal chegando aqui com a gente, 220 pessoas já aí no agregado, né? Twitter ou X, como queiram. E o YouTube, queria agradecer demais, pedir, obviamente, o like, né? Para você deixar aí o joinha pra gente, para fortalecer, para o YouTube impulsionar, para mais gente chegar aqui. O pessoal vai chegando também, deixando o comentário, e aí eu vou fazer a vez, vou dar voz para o nosso povo. Já falei do Murphy Ferreira, que pôs aqui de sangrar os olhos, vou colocando na tela para vocês acompanharem, tá? Até porque o zoinho aqui tão ruim de enxergar ultimamente. Também está chegando aqui com a gente o Helder, ele deixou aqui o que está acontecendo com o futebol do Palmeiras. E logo na sequência ele já coloca, essa insistência do Abel com o Kelvin na esquerda é muita teimosia. Pois é, cara. Acabei falando disso agora há pouco. Tenho certeza que muita gente que chegou antes de eu falar isso e depois mesmo vai colocar sobre o Kelvin, que tá difícil da gente entender essa insistência do Abel aí. O Rodrigo tá falando boa noite, já chego, mas a vitória que importa nessa fase... não, jogo chato, pô, desculpa, cara. Boa noite, jogo chato, mas a vitória é o que importa nessa fase. É isso, jogo chato, segundo tempo feinho, o primeiro tempo o Palmeiras criou, mas não conseguiu concluir. Aliás, nós temos o gol aqui, ô Pietrão. Se tiver, pode pôr aí. Tudo bem com o senhor? Boa noite no ar, né? Aquela falsidade, parece que a gente está se vendo agora. Boa noite, Pietrão, tudo bem com você? Boa noite, senhor Marcos Costa, como vai o senhor? Eu vou bem, muito melhor depois que o senhor me agraciou com uma pipoquinha do shopping, cara, do cinema. Não sabe a minha alegria, sou viciado em pipoca, aí o Pietrão chegou aqui, estava começando o segundo tempo, tudo bem, melhor estaria se eu tivesse uma pipoca, né, do cinema. E nós temos o Bourbon aqui do lado do Allianz. Não é que o Pietrão foi lá e fez a boa, cara, comprou uma pipoquinha, me trouxe... E eu fiquei feliz da vida. Obrigado, viu, Pietrão? Imagina, vamos lá. Puder pôr na tela aí pra gente acompanhar, se tiver os dois, deve ter os dois, né, já. Tá aí o primeiro gol, ó, depois da cobrança do escanteio, né, o Andrés devolve pro Alan, que tinha feito a cobrança, ele coloca na área, com primazia ali, né, com talento, e aí o Murilão, voltando a ser aquele zagueiro que a gente gosta, firme, técnico e com estrela, fazendo o gol. Subiu lá no alto, cabeceou tranquilo, sozinho, fez o gol, abriu o placar para o Palmeiras. Palmeiras sai com 1-0 no primeiro tempo. Aí logo depois não, né? Um pouquinho depois o Palmeiras precisava dessa imagem aí também, viu? O Brunão poderia ter cortado. Nós vemos aí Paulo Boozzi, vice-presidente do Palmeiras, e também a presidente Leila Pereira dando uma joinha aí. A gente precisava saber de quem foi essa imagem aí também para acreditar, né? Para darmos o crédito aqui. Aí o Palmeiras insistiu, tentou, mas não conseguiu converter. O Sporting Cristal, por sua vez, foi lá e fez um baita golaço. Acho que nós não temos, né, Pietrão? Mas devemos ter o gol da vitória do Palmeiras de pênalti, certo? O do pênalti nós temos, peraí. Boa. Então daqui a pouquinho o Pietrão coloca aí. Deixa eu continuar com o nosso chat aqui, ó. O Du tá falando aqui. Quero saber quantos jogos mais o Abel vai precisar para entender que o Flaco não rende como pivô. Ele é muito melhor chegando de frente. Cara, já que você falou, Du, e vocês vão pautando aqui pra gente ter essa interação. Realmente, o Flaco, ele não consegue jogar sendo a referência, ele precisa ter a referência, né? No Lanús ele surgiu como um ponta armador, um cara que armava muitas as jogadas. Para cá ele veio e nós tivemos na mente que ele era centroavante, ele nunca foi. E teve essa insistência nele. Ele consegue evoluir quando ele recua e nós temos alguém de origem, alguém como referência. E principalmente quando esse alguém foi o Vitor Roque, o Tigrinho, que mais uma vez ficou fora, hein? Para que parecia só uma pancada, isso aí mostrou-se algo muito mais sério. Aconteceu no jogo contra o São Paulo. E aí fica também aquela pergunta. Imagina se tivesse sido o contrário, né? Imagina se um jogador do São Paulo tivesse levado a pancada e ficado todo esse tempo fora para conseguir se recuperar. Já vai para um mês, né? Última partida do Tigrinho foi dia 21 de março.
Nós estamos no dia 16, Palmeiras joga dia 19, não é isso? 17, 18, 19, isso no domingo. Pode ser que no domingo ele venha para campo contra o seu ex-clube, o Atlético Paranaense, mas aí é dia 19, configura um mês, né? 21 para 19, 9 vezes fora, tira um diazinho ali de folga, pronto, bate um mês fora. Imagina se fosse o contrário, a chiadeira que ia acontecer, que ia estar acontecendo. Todos os dias a gente ia ver isso na mídia, a gente ia ver isso nos programas esportivos, a choradeira sem fim, que o Palmeiras é violento, que o Palmeiras tira jogador dos outros times, enfim, por aqui sempre no silêncio, embora o Palmeiras tenha mudado o tom também do discurso, das narrativas, e acho isso muito legal. O Palmeiras está de parabéns pelo que vem fazendo. Mas voltando para o Flaco, de fato, ele não pode ser esse cara da referência. Ele precisa armar as jogadas. Hoje nós começamos com o Sosa um pouco mais de referência ali, depois o Sosa caiu mais pela lateral, pela ponta, mas o Sosa hoje também perdeu algumas oportunidades. Acho que ele vai ser um jogador que vai crescer muito, um bom jogador, mas ele ainda não pode ser titular do Palmeiras, ele ainda não está pronto para ser titular da Sociedade Esportiva Palmeiras. Já temos o gol aí, Petrão? Vamos pôr o gol, então, do Flaco Lopes de gol. É o 10º gol do Flaco, tá? Bateu muito bem. É o 10º gol dele, tá aí, ó. Pode ficar repetindo, tá? Ele que já tem 7 assistências no ano e agora ele completa 10 gols. Fato curioso, acho que vocês viram, quem acompanhou pela televisão aí, no momento em que o árbitro dá o pênalti, o goleiro dele estava na lateral. Um membro da comissão correu para o vestiário, pegou o celular para mostrar o que possivelmente, geralmente aquela colinha que os goleiros entram no squeeze ali na garrafa, ele não tinha, então apelaram para o celular para ele dar uma olhada. Tomou cartão por isso, mas de nada adiantou. Foi bem na bola, o goleiro, aliás, o goleiro deles como um todo foi bem no jogo, mas não conseguiu porque o Flaco realmente bateu muito bem esse pênalti e acabou marcando para o Palmeiras. O alemão está falando que o Kelvin consegue atrapalhar até o Carlos Miguel no gol dos caras, mas não encostou para não atrapalhar o chute do adversário. Realmente ele acaba não atrapalhando minimamente o jogador do Sporting Cristal, que acertou um balaio, um chute maravilhoso, e aí não tem muito o que falar. O Adalmir Silva está falando fora Pardal, fora Pardal, fora Pardal, fora Pardal. Eu não concordo em absolutamente nada, mas temos que dar voz para o pessoal. Ô Coste, diga. O Brunão falou que as imagens aqui vêm do Instagram da Leila, o próprio Insta dela. Do Instagram da Leila, legal. Isso. A gente acabou não acreditando aí, mas vale o crédito aqui no ao vivo. A gente está entrando logo depois do jogo terminado, né? Então vale aqui o registro, essas imagens que nós vimos. Daqui a pouquinho eu vou repetir, é do Instagram da Leila. Inclusive, se der para pôr, Bruno, não sei qual que é a facilidade, se não der, tudo bem, eu vou falar aqui de novo de qualquer forma, tá? Se der para pôr, acreditar aí na imagem, seria legal a gente fazer isso, tá bom? Deixa eu ver, vamos ver se a Dani, tô falando com a Dani aqui, a Visão Palestrina, vamos ver se ela sobe para participar com a gente. Ela não estava muito bem hoje, seria legal também. O Wagner está aqui com a gente. O Hello, não sei. Está falando aqui, com esses laterais para a temporada estaremos todos os jogos com 2 a menos. Quem mais está aqui com a gente? O Wagner está falando, Arthur tinha que ser titular hoje, simples assim. Cara, concordo. Vamos continuar batendo um pouquinho nessa tecla. Eu falei muito rapidamente sobre isso. É inaceitável, até mais do que o Arthur não seja titular, embora ele tenha que ser, e nós vamos falar disso. É inaceitável a gente ter o Kelvin jogando como lateral esquerdo. Realmente não dá para entender o que se espera, o que pretende, o que estão achando que nós vamos conseguir com isso, né? Porque é claro, é notório, é sabido por todos que não vai sair nada. Desse mato aí não vai sair coelho, gente. O Kelvin não é bom jogando na direita de ofício. Ele não consegue exercer a função dele dentro do Palmeiras.
Isso também já foi provado. Não é que ele teve 5 jogos, 10, chegou ontem, chegou há 2 meses e está se adaptando. Não, nós já vamos aí com um bom tempo de Kelvin para mais de 6 meses, já deu tempo de adaptar, já deu tempo de evoluir, de entrosar e não acontece na direita. Aí você pega e coloca esse jogador que não consegue fazer no ofício dele para a esquerda. E pior, aí sim entra o Arthur, em detrimento de um menino que chegou muito bem todas as vezes que foi titular e tem entrado sempre bem. Não tem lógica. O Arthur tem que ser titular do Palmeiras para ontem. Ele dá profundidade. Ele consegue pôr essa bola na área. Ele consegue chegar, igual agora que ele não pôs a bola para a área na partida de hoje, por exemplo, mas ele fez a jogada dentro da área, tentando abrir para chutar ou para dar um passe para alguém melhor posicionado e sofreu o pênalti, que acabou sendo decisivo para a vitória do Palmeiras. Foi o pênalti que permitiu que o Palmeiras fizesse esse segundo gol. Realmente, essa não dá para entender e temos que sim apontar e criticar, porque não dá para o Kelvin. Se quer jogar no Palmeiras, eu acho isso de verdade. Quem dirá jogar adaptado do outro lado do campo, jogando completamente torto, ele não consegue jogar com o pé esquerdo, ele tem que ajeitar toda hora o corpo para tentar fazer um cruzamento. Então não dá realmente, essa invenção tá difícil de engolir. Furar retranca é difícil, mas fica tocando bola parado, não resolve. O Wagner tá na bronca aqui. O Sérgio Novelli tá aqui com a gente, um abração para você. Foi pênalti sim, Katsu. O cara deu um trança-pé, aí é querer brigar com a imagem. Tem gente que só sabe cornetar. Alguém deve ter falado aí que não foi pênalti. Realmente não tem como contestar o pênalti. E o palmeirense falar que não foi pênalti é brincadeira. Aí realmente é querer ter ibope, ter moral com algo contra a sociedade esportiva, algo nítido, né? E notório contra o Palmeiras. Rafael Oliveira também está aqui. Infelizmente, sem o Roque, o time cai muito. O Arias não é o Estevão que vai tirar um coelho da cartola. Cara, eu vou discordar aqui, hein? Quantos coelhos da cartola o Estevão tirou? Jogou muito aqui, mas não foi efetivo. Eu acho que o Arias é mais efetivo do que o Estevão. Vamos ver. Não estou falando que joga mais bola, tá? O Estevão, para mim, tem mais capacidade, mais possibilidades, mais repertório. Não que o Arias não tenha. O repertório do Arias é amplo demais. Inclusive, hoje, por 2 vezes, ele deu 2 chutes que, se o goleiro deles não estava inspirado, era gol. Ele deu uma cavadinha no primeiro tempo para o Sousa, que acabou perdendo o gol. Logo no começo ali, nos primeiros 10 minutos de jogo, ele é muito mais efetivo do que o Estevão, eu acho, hein? Eu vou deixar até para o pessoal comentar em cima se o Estevão ou o Arias, quem é mais efetivo aí, quem tem a possibilidade de tirar mais coelho da cartola. Já começou a fanfarra dos adversários. Ah, cara, aí, ó, na moral, hein? Aí, se você tá preocupado com o que o adversário fala, você não tá preocupado com o Palmeiras. Foi pênalti, acabou. Dane-se se estão falando que não foi e tal. Você vai pelos outros? Pelo amor de Deus. O Guilherme tá falando que não foi pênalti. O cara tropeçou para tirar... para BR tirar o clubismo. Eu discordo, cara. Para mim foi pênalti. Eu não sei se nós temos o lance do pênalti. Acho que não, né? Do lance, eu digo. Não a cobrança de pênalti. Mas para mim, foi pênalti. Pênalti, claro. Sem clubismo. Por quê? Por mais que você fala que foi sem querer, vamos supor que tenha sido sem querer. Ele desloca por cima... Ele faz o gatilho, ele faz o movimento com o braço aqui que desequilibra o jogador do Palmeiras, obviamente que desequilibra, e por baixo ele traça a perna. Com isso, vamos supor que foi muito sem querer. Embora o braço aqui sem querer, esse movimento não é involuntário, a não ser que você tenha espasmos, né, musculares. E acho que um jogador profissional aí não tem esse espasmo muscular. Então teve uma intenção aqui. Por baixo, pode ser que ele tenha tropeçado sim. Até parece isso. Mas de qualquer forma, cara, ele tira a possibilidade do jogador do Palmeiras continuar a jogada. E era uma jogada que, embora ele estivesse abrindo, ele estava voltando para a progressão em direção ao gol, né? Ele poderia ali chutar, ele poderia tocar para algum companheiro mais bem posicionado. Enfim, para mim é um pênalti indiscutível.
Mas respeito a opinião. Só não respeito se vier com esse papo de é adversário, tá zoando. Que se lasque adversário, que se lasque, meu irmão. Sérgio Novelli, aí tá brigando com o pessoal aqui. Kelvin e Felipe Anderson são duas carniças, tá falando o Lucas. Felipe Anderson entrou de novo, entrou pouco tempo, mas realmente depois de domingo fica difícil falar qualquer coisa do Felipe Anderson que não, né, uma crítica que já deu no saco, que já não aguento mais o Felipe Anderson e não tem mais esperança, porque ele já vai para 2 anos de Palmeiras e nada de efetivo. Parece que vai já umas 2, 3 vezes. Não, agora o Felipe Anderson vai, porque futebol ele tem, porque técnica ele tem, porque qualidade ele tem. Coloca o Felipe Anderson, ele faz até 1, 2 partidas boas. Daí pra frente é um desastre. É um desastre. Não quero voltar no lance lá de Itaquera de domingo, mas vocês sabem o que aconteceu e isso vai ficando. Boa noite, TLD. Coste e Pietrão, tá falando Marco Antônio Bortolosso, Pietrão. Boa noite, Bortolosso. Boa noite, Bortolosso, que fez uma declaração para sua amada aí nas redes sociais. Bacana demais. Eu beijo aí, que Deus abençoe a união de vocês e a cada um, obviamente. Os caras estão numa discussão aqui ferrenha, hein? Kelvin é ambidestro, tá falando o Lucas. Joga mal com as duas. Exatamente. O Bortoloso está falando que o Arthur é o melhor lateral que temos em condições de jogo hoje. Que ele queria entender o que passa na cabeça do Abel. Também, cara. Acho que se a gente pegar os maiores, né, os comentários que nós mais temos aqui é sobre isso. Sobre o Arthur. A gente não conseguir entender o porquê que o Arthur não está tendo chances. Por esse homem maravilhoso, eu não consigo criticar o Abel, cara. Esse cara é maravilhoso. Quer dizer, consigo criticar, mas não consigo ser ferrenho, assim. Não dá para entender porque que ele não coloca o Arthur e pior, insiste no Kelvin ali pela esquerda. Isso aí realmente não dá para entrar na cabeça. Você não tá mais no estádio, Edilson? Tô por lá, cara. É que eu vou fazendo por folga. O estádio é um programa conceituadíssimo, né? A maior audiência do rádio aqui em São Paulo. E é um time já fechado e grande. Então, quando dá, a gente participa. Participei aquela vez, tô no tempo de jogo. Tempo de jogo também eu cheguei e já tinha o time fechado. Então, quando um deles não pode ir, geralmente o Danilo, que faz as reportagens Brasil afora, quando ele tem que viajar, eu acabo entrando no lugar dele, faço a vez dele, e no Energia em Campo, nas transmissões, também é por escala, né? Já tem os apresentadores, eu cheguei muito depois, e aí quando dá, eu vou fazendo. Por exemplo, contra a Jacuipense, semana que vem, Palmeiras e Jacuipense, aqui no Solo Sagrado também, eu estarei lá com o Domênico Gato, com o Seu Bento, com o Felipe Melo, o repórter, tá bom? Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Fabiana está aqui, Fabiana Lira. Fazia tempo que eu não via a Fabiana por aqui. Ela está falando, mas gente, é claro que foi pênalti, não tem o que discutir. Está concordando comigo aqui a Fabiana. Pela câmera da frente não se viu nada, mas com a câmera por trás, nitidamente ele acertou e muito. Então tá aí o pessoal discutindo se foi pênalti ou não. Para você foi pênalti, né, Petrão? Pra mim foi pênalti. Tava aparecendo os golpes que eu dou no karatê lá. Golpe de karatê? O maluco chegou por trás ali, derrubou o maluco. Pra mim foi pênalti. Você é karateca agora, é isso? Faz só 8 anos só. Nada Boa, demais. Petrão. Não vou mais brincar com você não, viu? Arthur e Luigi entraram bem, mas Kelvin, Giai e Alan, desastrosos. Cara, eu não concordo, tá falando, deixa eu pôr na tela aqui pra prestigiar. Palestrinices, Elcio Figueira. Ô Elcio, eu não concordo não do Alan, tá? Eu acho que o Alan tentou, ele fez a dele, ele foi pra cima, ele proporcionou aí 2, 3 lances de perigo e vale lembrar que ele faz o cruzamento pro gol. Ele vai muito bem no cruzamento pro gol do Murilo, primeiro gol do Palmeiras. Se quiser deixar rodando aqui, Petrão, abrir a câmera e pôr aqui, pra gente ver de novo esse cruzamento, porque o cruzamento é bem preciso. É um passe, né, para que o Murilo fizesse o gol de cabeça. Já do Giai, realmente,
Hoje foi muito mal mesmo. Não jogou absolutamente nada. E concordo, o Luigi acabou entrando bem. Do Arthur nós já rasgamos elogios aqui, né? Acho que agora ele pega essa vaga de titular na ausência do Piquerez e do Jefté, embora do Jefté ele já tinha inclusive ganhado a vaga aí de reserva de substituto imediato do Piquerez. Já passou o lance, mas nós vamos ficar reprisando aqui para a gente ver mais uma vez e falar em cima disso aí. Olha lá, ele toca, cobra escanteio para o Andrés, que devolve para ele. Uma jogada ensaiada, obviamente, e aí, cara, ele põe com primazia aí. Tem até a impressão que essa bola primeiro seria para o Flaco, né? E aí a gente pode ver, eu vou pedir se você conseguir, você consegue pausar, Petrão? Tá bom, então eu vou te falar, ó, pode soltar, a hora que sai do pé do Alan, aí, vamos pausando, ó, deixa vir, pausa aí. Então a gente vê nitidamente, a gente tinha o Marlon ali, essa bola não foi no primeiro pau, tinha o Sousa, não foi pro meio, ele busca aqui, e a gente vê como é uma jogada ensaiada do Palmeiras, treinada, porque nós temos 3 grandes cabeceadores aí, né? Nós temos o Flaco, que é o mais alto do Palmeiras, o mais alto jogador de linha do Palmeiras, no primeiro ataque aqui, né? Para atacar essa bola. Se passar dele, logo na sequência nós temos o Murilo, que é o que acontece. O Murilo acaba subindo e fazendo o gol. Mas se passasse também do Murilo, ó quem tá aqui, ó, atacando a bola. Nada mais, nada menos que o cara que completou 400 jogos com a camisa do Palmeiras, o capitão, o xerife Gustavo Gomes, que também é um exímio cabeceador, é o zagueiro artilheiro do Palmeiras. Nenhum outro zagueiro fez mais gols do que o Gustavo Gomes com a camisa do Palmeiras. E mais, nenhum outro zagueiro na história da Libertadores tem mais gols do que o Gustavo Gomes. Ele é o zagueiro com mais gols em toda a história da Taça Libertadores da América, seja pelo time que for, da nacionalidade que for, enfim. Então, a gente vê que isso é ensaio. Para quem fala que não treina, que não ensaia, que não tem jogado, ó. Mais uma vez, para aí, Petrão. Dá para voltar? Pode fazer toscamente isso, boa. Solta mais um pouquinho. A gente para aí, ó. Tô meio João Kleber, né? A gente tem aqui... Você sabe que é um João Kleber ou Petrão? Também não é da sua... João Kleber, eu assistia um pouquinho, eu conheço o João Kleber. Grande João Kleber. Boa. Por isso que você é esse cara um pouquinho... Poderia ser um pouco mais feliz. Ó, vou tirar o microfone aqui. A gente tinha a possibilidade do primeiro pau, 2 jogadores também altos, né? De presença, de área, que sabem cabecear, que andam fazendo gol, o Marlon Freitas e o Sousa. Mas claramente, essa bola... ela foi alçada propositalmente depois da marca do pênalti, depois do meio da área do gol do adversário, entre a pequena área e o goleiro, para criar essa confusão, se a zaga sai para dar impedimento, se o goleiro sai ou se ele espera a bola chegar. E nós temos para atacar 3 jogadores, 3 exímios cabeceadores do Palmeiras. Primeiro o Flaco Lopes, que é atacante de ofício, e os outros 2 que são zagueiros artilheiros. A bola passa do Flaco, ele ataca a bola, mas ela passa. Quem ataca junto é o Murilo, não passa do Murilo é gol. Mas se passasse do Murilo, a gente teria o Gomes. Petrão, você consegue soltar e parar de novo? De uma forma... Aí, para! Aí, ó. Eu falo que o Flaco ataca, mas na verdade ele acaba ficando na marcação, né? O jogador adversário não deixa com que ele avance. Tem como voltar um pouquinho, Pedro? Solta, para. Solta e para de novo, vamos lá. Mais um pouco, tá aí, ó, para. O Flaco, ele não consegue, porque ele vai recuando, e eu tenho a impressão que ele já sabe que mais atrás ia estar o Murilo, porque ele para de recuar também, ó. Repara nisso. Ele tá vindo, aí ele para, e já olha, e o Murilo já tá fazendo um movimento para cabecear, assim como o Gomes, ó. O Gomes já tá na espreita aqui, se a bola, observando a bola, se ela passasse... Se ele faria o gol, se ele acertaria, eu não sei. Mas ele estava ali posicionado para eventualmente pegar essa bola, né? Vamos ver, solta aí de novo. Boa, Petrão. Aí eu tô gostando, hein? Olha lá. Solta e para de novo, vamos ver.
Vai lá, pode ir. Aí, parou. Tanto que o Gomes já no instinto, a hora que o Murilo cabeceia, ele já salta, porque ele viu que a bola não viria para ele, não chegaria nele, ele já salta meio que naquele instinto meio de torcida, né? Vamos, vamos. Mas a bola, felizmente, não precisou chegar para ele, porque o Murilo atacou a bola e acabou fazendo o gol. Mais uma vez, isso aí é imagens do Instagram da presidente Leila Pereira, tá? Dando os créditos, então. Primeiro gol do Palmeiras. Tem o lance do pênalti, ô Pietrão, porque a polêmica no nosso chat estava isso, né? Em cima do lance dos pênaltis. Puta, deixa eu ver se o Bruno colocou no drive aqui, mas Tá aí bom. assim que tiver eu já te aviso, pode deixar. Tá bom, enquanto isso eu vou dar um giro no nosso chat aqui. Mudando um pouco de assunto, Coste, cadê as lives com o Bento, com o Ronaldo e um convidado? Está fazendo falta, amigo. Sim, está fazendo falta, cara. Mas nem sempre é possível, Sérgio. Então eu faço o que é possível. E o possível é eu estar aqui fazendo a live com vocês. Claro que perde em conhecimento, perde em dinâmica, perde na resenha, mas estamos aqui, por isso deixa o seu like. Amigo, estou aqui. Deixa o seu like aí para fortalecer, tá bom? Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente falando. O Hudson mandou um textão. Deixa eu ver. Graças a Deus o GFT se lesionou. Cara, meio contraditório falar isso, né? Aí também eu não concordo. Você pode não gostar dele, pedir para ele sair, mas agradecer a Deus porque o cara se machucou é meio incoerente. Porque a insistência em colocar o Kelvin, que já é ruim na direita, improvisado na esquerda. Certeza que Arthur mal teria chances com Jefté apto para jogar. Não, ele teve. Também é outro erro aí. Porque ele teve a chance enquanto o Jefté estava jogando. Inclusive, tenho certeza que ele tinha tomado essa chance, esse lugar de reserva imediato do Piquerez, que era do Jefté, já tinha sido passado para o Arthur, sem dúvida alguma. O Sérgio Novelli está falando que o time é treinado muito bem, mas o time está manco. Sem o lateral esquerdo, sem o Vitor Roque, e os caras escolhem o pior passe. Se não, era 3-4. Tem que jogar mais nas pontas. Eu acho também. Eu acho que o Palmeiras está ganhando corpo no meio campo. Eu acho que agora começa a entrosar de verdade o Marlon Freitas com o Andréas Pereira. Eles estão conseguindo se aproximar muito bem um do outro. Eles estão conseguindo revezar o protagonismo ali. O Marlon está avançando muito mais do que ele avançava até mesmo no tempo de Botafogo. Tem chegado bem, chutado, arriscado. E o Andréas consegue fazer essa cobertura quando o Marlon vai. Dá a impressão de uma coisa muito legal entre os dois ali, no sentido de não ter vaidade. Vai você, vou eu, vamos juntos, vamos segurar. Tá acontecendo uma coisa muito bacana nesse meio campo. E eu sempre acreditei que um time vencedor se faz com dois bons volantes. Dois volantes que se entendam, dois volantes que consigam marcar e, sobretudo, dois volantes que deem dinâmica e pisem na área como elemento surpresa. Se pegar aí os grandes times da história de 90 para cá do futebol brasileiro, vamos reduzir isso para o futebol brasileiro, você vai ter sempre dois grandes volantes, dois caras que estavam jogando muito bem, entrosados. E aí você pode pegar até dos rivais, você pode pegar Paulinho e Ralf do Corinthians, Josué e Mineiro do São Paulo, mas do Palmeiras você pega, obviamente, Sampaio e Mazinho, Danilo e Zé Rafael. Você pega agora os dois aí, ou quando também tinha o Felipe Melo, que ele entrava também, ele conseguia ser um cara mais de contenção e liberava pro Zé subir mais, ou até pro próprio Danilo, enfim. Os volantes fazem de fato essa diferença, ainda mais nesse futebol competitivo, físico, aonde o marcador está muito em cima dos atacantes e do homem que cria. Quando você tem dois volantes criadores de qualidade de técnica, você consegue desafogar muito mais o seu time. Aí, indo pro ataque, com o Arias, que naturalmente é da direita, mas está indo muito bem pela esquerda, ele quebra a linha, o Alan também quebra a linha. Eu acho que o problema está ali na frente, é a ausência do Vitor Roque. Porque o Flaco, ele tem que ser esse cara no meio aí, um pouquinho mais avançado entre o Andréas e o Marlon,
Só que ele tem que ter essa referência na frente, que é o Vitor Roque. Sem o Vitor Roque, o Palmeiras realmente fica perdido, fica manco. O Flaco não sabe ser o homem de área. Não sabe, não adianta, não é dele, não é o ofício dele. Ele é um cara de armar a jogada. E é difícil a gente pensar isso, porque na nossa cabeça, no nosso subconsciente, de forma errada, porque ele nunca foi o centroavante, ele é o centroavante, mas não é. Então, assim, ele fica realmente perdido e o Palmeiras perde chances, inúmeras chances, que é o que vem acontecendo nos últimos jogos. Cria, mas não consegue converter em gol as chances. Isso ficou evidente em Itaquera, que já criticamos com razão em todas as mídias, em todas as plataformas aí, e hoje mais uma vez, especialmente no primeiro tempo, aonde o Palmeiras criou bastante oportunidade, mas não conseguiu concluir. A Dani não vai conseguir entrar, eu tinha falado. Ela não está muito bem hoje, também já está tarde, ela acorda muito cedo, mas está tudo certo. Você também acompanha aqui, sigam @Visão Palestrina, e você também acompanha ela aqui com a gente toda terça-feira fazendo live com o Filipinho no canal TLD a partir das 7 horas da noite. Quem mais está aqui com a gente? Deixa eu dar a voz para o nosso povo. O lance que você pediu do pênalti. Isso, boa. O problema é que pode dar direitos autorais. Aí o Brunão ele deu a ideia de pegar algum frame, pode ser? Pode ser o frame aqui, não tem problema não. E também estando longe aqui não vai dar direitos autorais não, viu, Brunão? No recorte, enfim. Tá, mas vamos lá, vamos seguir o que ele... Oi? Você querer mandar aqui então, porque ele precisava tirar essa dúvida? Ele vai subir aí, tá bom. Que... E aí foi isso, nós vamos analisar, porque criou uma polêmica. Eu realmente não consigo achar aonde teve polêmica no pênalti. Para mim, um pênalti mais do que claro. O jogador do Sporting Cristal, ele vai por cima com o gatilho, né, fazendo o movimento, e por baixo você pode até, eu não lembro quem colocou aqui, você pode até falar que ele tropeçou. Acho que ele tropeçou mesmo. Mas aí, cara, não tem como você não dar esse pênalti. Porque ele não acerta a bola, ele acerta o jogador do Palmeiras que estava em condições de chutar, de virar para chutar ou dar um passe para que um colega mais bem posicionado chutasse. E isso certamente levaria gol, levaria perigo de gol para o time do Sport Cristal e oportunidade de gol para o Palmeiras. Então, foi bem anotado. O árbitro deve ter acreditado também nessa hipótese de que ele tropeçou, que ele não teve a intenção. Porém, como até demorou, o VAR teve a possibilidade de analisar muito bem. E aí chamou para ele ver. E quando você tem a imagem por outro ângulo, principalmente o ângulo de trás, o pênalti fica claro e evidente. Chama a atenção, inclusive, para quem estava acompanhando pela televisão, o pessoal do Gol Sul, eles reclamam, óbvio que o torcedor já reclama naturalmente, mas eles reclamam de uma forma daquela que quem tem a certeza, sabe? Pênalti claro. Repito, ele pode ter tropeçado, acho que ele tropeçou no pé do jogador do Palmeiras, que já estava à frente dele com o domínio da bola, o que já caracterizaria um pênalti. Mas por cima, no braço, ele faz a alavanca, ele faz o gatilho ali para deslocar, para desequilibrar o jogador do Palmeiras. Aí tem que dar pênalti, cara. Aí não tem como não dar pênalti. A Mama também tá por aqui dando boa noite. Palmeiras também tá por aqui. Esse time é mal treinado, tá falando. Deixa eu pôr de novo aqui. O Trago Verdades. Não sei se traz só verdades. Ele tá falando que o time é mal treinado, que o Abel não consegue extrair o melhor do elenco. Não adianta. Quem gosta de criticar, né? Quem tem esse viés e quem tem a birra do Abel também não consegue elogiar. Não é verdade? Vocês falam que ele não consegue tirar, melhorar, extrair nada do Palmeiras, mas vocês também não conseguem dar mão à palmatória, né? Palmeiras... Cara, tudo bem que foi uma vitória com um pênalti, né, digamos assim. Mas como que um time é mal treinado e ganha o jogo? Exato. Mal treinado, ganha jogo, ganha o campeonato que disputou, que foi o Paulista. É só o Paulistinha, mas ganhou, foi campeão. É líder do Campeonato Brasileiro e agora é líder da chave, mais uma vez, na Libertadores, invicto, né? O Palmeiras... vou repetir isso, tá? Porque é grande, é gigante. O Palmeiras tem 4 derrotas jogando no Allianz Parque pela Libertadores da América.
4. 4 em 50 jogos. Isso é muita coisa. É um número espetacular. Quando a gente olha para um adversário, se isso fosse de um adversário nosso, se fosse, por exemplo, do River Plate, do Boca Juniors, nossa senhora, jogar lá é muito difícil. E aqui a gente não consegue pegar essa narrativa, né? Palmeiras mudou o tom das narrativas, eu gosto muito disso. Pode deixar rolando aí na câmera maior, daqui a pouquinho eu já vou falar do pênalti, tá, Pietrão? Boa, Brunão, muito boa essa imagem, tá? Palmeiras mudou um pouco o tom da narrativa e eu gosto, eu acho que a maioria da torcida gosta. Era necessário que o Palmeiras fizesse isso. Mas agora também é hora de mudar a narrativa para mostrar a grandeza do Palmeiras, bater nessa grandeza que o Palmeiras é jogando em casa, que o Palmeiras é jogando como visitante em Libertadores e em Brasileiro, para que isso fique mais claro para os outros quando venham jogar aqui, entendam aonde eles estão pisando, né? O Du tá falando, já que não tem lateral, é melhor jogar com 3 zagueiros. Talvez quando o Nino chegar aí seja isso, né? Ainda mais com a bola que tá jogando o Murilo, que ele voltou a jogar. Põe aí, ô Pietrão. Já tá, né? Você já tá? Isso, já tá com a imagem. Olha lá o lance de novo. Eu vou deixar passar umas 3 vezes e aí vocês me falam se vocês continuam. Quem acha que não foi, que eu acho um absurdo, continua falando se não foi ou se muda de opinião, e também quem acha que foi se muda de opinião, enfim. Analisem em cima e embaixo, 3 vezes, ó. Primeiro, repara só em cima, tá? Depois repara embaixo, depois tenta analisar o lance por inteiro, ó lá. Pra mim, pênalti claro, sem discussão. Em cima ele faz o movimento, ó. Ele tenta primeiro com o cotovelo aqui, com o antebraço nas costas do Arthur, que estava mais rápido, ele não consegue deslocar. Ele segura o braço, esse ângulo não mostra só um pouco quanto ele segura. Um ângulo invertido mostra muito claro isso. Segura o braço do Arthur, empurrando, e aí embaixo ele vem e, queira ou não, por mais que você fale que ele tropeçou, cara, é uma senhora pancada no pé que estava de apoio, ele vai levantando para tentar alcançar a bola. Ele já está olhando para lá, ele já estava se livrando do jogador, ia girar o corpo ou para chutar ou para passar, aí não tem como não dar pênalti para mim. Pênalti mais do que claro para o Palmeiras. O importante de tudo isso, Palmeiras venceu, Palmeiras chega a 6 pontos, Palmeiras lidera o seu grupo, encaminha muito bem a classificação. Acho que ninguém em sã consciência no mundo duvide que o Palmeiras irá passar dessa primeira fase, até os mais cornetas e até os adversários, os rivais, não devem acreditar que o Palmeiras não passe da primeira fase, mas encaminha. E mais uma vez, se Deus quiser, como líder geral, ficou um pouquinho mais difícil depois do empate lá fora de casa, mas ainda é possível, como primeiro do seu grupo para mais umas oitavas de finais de Copa Libertadores da América. Muito bem, meus amigos, acho que é isso. Hoje não tem muito mais o que falar, até porque agora eu tenho que descer e trabalhar, hoje vai longe. Queria agradecer a presença de todo mundo. Segue o líder do Brasileiro, segue o líder da chave na Taça Libertadores da América. Vitória importante, domingo volta os compromissos pro Brasileirão, agora é uma sequência, né, de 3 jogos. O Guilherme colou na palestra, mandou 10 TLDs pra gente. O Abel abriu mão de um jogo mais interno, concentrando no meio de campo. O que é? O Abel abriu mão de um jogo mais interno, concentrando no meio de campo, que afunila só na hora certa para esse jogo concentrado nas pontas. É o mesmo ocorrido na final do ano passado. Ontem, óbvio, né? Quando você tem o Kelvin na direita, na esquerda, ele não vai te dar profundidade. E o Jair também não é o lateral que vai chegar na linha de fundo com a qualidade que a gente espera, né, de um lateral. Então, realmente, ontem, de novo, né, assim como foi no derby também, o trabalho pelas laterais do Palmeiras foram ruins, foram muito abaixo da equipe alviverde, né? Por isso que, ontem era jogo para o Arthur jogar.
Mas ontem também, né? Vamos ser sinceros, né? Óbvio, tudo que acontece no Palmeiras é culpa do Abel, né? O Abel, ele é o massacrado, é sempre, né? Pô, o alvo de tudo e de todos, não só dentro do Palmeiras, né? Fora do Palmeiras também, tanto que a gente viu o que aconteceu no STJD. Mas ontem, vamos ser sincero, né? O que o John Arias fez em campo ontem? O que o Sousa fez em campo ontem? Então, tem que começar a olhar também para os bonequinhos. Ontem o jogo do John Arias foi horrível. Foi muito mal o John Arias. Muito mal o John Arias no jogo de ontem. O Sousa quebrou a bola. O Flaco no primeiro tempo também, uma preguicinha. Então ontem, pô, tem que colocar isso na conta dos caras também, na conta dos jogadores, não única e exclusivamente da comissão técnica. O erro da comissão é insistir no bendito do Kelvin na lateral esquerda. Mas, cara, ali, dentro do campo, os caras têm que decidir a parada. Os caras têm a obrigação de levarem a sério o jogo. Porque ontem eles não levaram muito a sério, não. Ontem estava nítido que os caras entraram em campo, ó, qualquer momento a gente faz o gol. E o Palmeiras cria, chuta para fora, manda para longe, perde gols bizarros. Foi assim no começo do jogo. Até saiu o gol do Murilo, o Palmeiras foi empilhando chances desperdiçadas de forma displicente. O Abel não gostou ontem quando o Maurício, meu parceiro da Band News FM, perguntou, né, o Palmeiras foi displicente? O Abel não gostou, mas foi. Os caras na frente do gol foram displicentes. Pô, quantas vezes a gente não vê jogada do Palmeiras, pô, o cara dá 2 toques na bola e faz o gol. Ontem não. Pô, todo mundo queria pegar a bola e penteia, e olha, e observa, para depois tomar uma decisão. Tem uma belíssima jogada do Sousa na direita, que pô, dá 3 dribles. Ele tá dentro da área e fica segurando a bola. Porra, faz a jogada. Solta a bola. Toca para alguém. E aí ele erra o passe, e aí o Arias e o Flaco batem cabeça e um atrapalha o outro, né? Então, ontem, né, entraram com um saltinho alto, né? Achando que ia ser 6-0 de novo, achando que ia ser molezinha, porque realmente o time do Sporting Cristal é muito ruim. É um time muito fraco. Fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo o time do Sporting Cristal. E o Palmeiras, nesse marasmo, achando que ia resolver a hora que quisesse, achando, né, pô, os caras em campo que eu consegui fazer tudo se transformar de uma maneira fácil, abriram mão também da marcação. E aí o cruzamento, ninguém marcou o tal do Gonzalez e o malandro me acertou uma finalização perfeita, né, um voleio de fora da área maravilhoso, maravilhoso o chute do Gonzalez. Aí vira, né, aquela bizarrice do segundo tempo, que pô, os caras não conseguem acertar um passe, os caras não conseguem fazer uma tabela. E aí sai o gol anulado do Flaco Lopes, o time do Palmeiras fica mais pilhado, fica mais nervoso, começa a errar ainda mais. Ontem nem achei que foi questão física, que o time do Palmeiras estava pregado, não, ontem foi nhaca mesmo, ontem não teve questão física não. Pô, você vê o Andreas Pereira, olha a sequência de jogos que o Andreas Pereira está tendo, olha o que ele correu ontem. O Andreas Pereira foi, pô, que mais tentou no jogo de ontem, o que mais deu bola para todo mundo se consagrar, e os caras, meu Deus do céu, mal demais, mal demais. E aí falta, né, ter mais vontade nesses jogos também, onde o Palmeiras é muito favorito, muito melhor do que o seu adversário. Falta os jogadores dentro de campo encararem com mais seriedade. Ontem não encararam com esta seriedade a partida não, e o Palmeiras quase se complicou, consegue o gol com pênalti, que foi pênalti em cima do Arthur. O Arthur recebe 3 toques dentro da área, o primeiro é o leve, que esse evidentemente não dá para marcar, que é na hora que o jogador do Sporting Cristal está na passada, ele bate no tornozelo direito do Arthur. O Arthur dá uma trançada de perna, ele consegue ficar em pé e depois o cara pega a panturrilha esquerda do Arthur e fecha a jogada calçando o pé direito do Arthur, né, pisando ali na lateral do pé direito do Arthur. Então, pênalti, foi muito pênalti a favor do time do Palmeiras, evidentemente, né, mas é óbvio, sempre tem maluco para falar que não foi, doido que quer brigar com a imagem, mas enfim, azar desses tontos aí também, não tem que ficar se importando com isso não. Mas, quando o Palmeiras faz o segundo gol, pô, prende a bola, toca de lado.
Não. Aí os caras foram querer, né? Vamos fazer mais. Aí vai tudo desorganizado de novo. Muito erro de passe de novo do time do Palmeiras e termina o jogo com na seringa, né? Recebendo cruzamento toda hora dentro da área, o Carlos Miguel tem que fazer milagre no final do jogo. Então, ontem foi muito mais uma questão de vontade dos caras em campo do que qualquer outra coisa. Cara. Ontem estava uma preguiça, não vou falar preguiça, mas estava uma minhaca federal, né? Federal. Mas enfim. Importante que pelo menos venceu a partida. Isso é importante, assumir a liderança do Grupo F da Libertadores. Tem tudo também ainda para terminar com a melhor campanha da Libertadores. Né? Agora, o próximo jogo é contra o Cerro Porteño fora de casa, que também não é nada demais o Cerro Porteño, mas vai ser um jogo chato, um jogo de pancadaria como sempre é. Depois, o Palmeiras visita o próprio Sporting Cristal, né? Então são 2 jogos fora de casa, e aí lá em Lima vai ter que jogar mais do que jogou ontem no Allianz, e tem mais 2 jogos para fazer dentro de casa, né? Para fechar a primeira fase da Libertadores. Esses 2 jogos com o mandante do Palmeiras na Libertadores, aí seria já com o novo nome do Allianz Parque. Por sinal, temos mais 13 dias de votação para a definição do novo nome do estádio palmeirense, né? Por enquanto, o que tudo indica é que será Nubank Park, né? Por enquanto é esse que está na frente na votação, com o Parque Nubank no segundo lugar ali da escolha dos nomes. O Augusto Takayama mandou aqui R$27,90 para a gente, pô, belo superchat, hein? Valeu, Augusto. Bom dia, Soler, você acredita que o Arthur não joga todas por uma questão física, jovem em transição para o profissional? Alan Arias cortando para dentro, está manjado? Vamos lá, começando primeiro com o Arthur. Ele sentiu realmente a questão física entre os jogos de Bahia e Júnior Barranquilla, né? O jogo contra o Bahia, ele sente até cãibras, tem que sair de campo, sai todo troncho ali, né? Cheio de dor por causa das cãibras. Contra o Júnior Barranquilla, ele sentiu o jogo, foi muito mal no primeiro tempo, todo mundo passava com facilidade por ele, aí entendo ele não jogar o derby, mas o jogo de ontem, cara, não foi um jogo físico, foi um jogo que era para ele ter jogado, que era para ter feito essa dobra em cima da marcação do Leandro Sousa, que é o lateral direito do Sporting Cristal, era para deixar o Leandro Sousa no 2 contra 1 toda hora, era para descer Arthur e John Arias em cima desse lateral da equipe do Sporting Cristal, que é fraquinho de bola. Só que o GFT também não chegava à linha de fundo, então o ponta direita do Sporting Cristal nem precisava voltar para marcar. O Sporting Cristal conseguiu encaixar essa marcação, principalmente pelo lado direito, porque do lado direito da defesa do Sporting Cristal, porque o lado esquerdo do ataque do Palmeiras foi improdutivo. O John Arias jogou muito mal, não conseguiu fazer praticamente nada durante o jogo, e o Kelvin também não ajuda em nada, né? Não passa, não chega uma bola para ele fazer jogadinha de fundo, porque ele não consegue, né? Ele não consegue pensar em chegar na linha de fundo e tentar cruzar de esquerda, né? Se bem que com a direita já não é grande coisa, com a esquerda também não vai ajudar muito, não, né? E aí você perguntou também se está manjado, né? Alan e Arias cortando para dentro. Cara, manjado não, porque é difícil pegar esses 2 caras quando eles fazem isso, né? A bola que sai o gol do Murilo, jogada ensaiada do Palmeiras, é o Alan trazendo para dentro e fazendo o cruzamento, de pé canhoto para a bola cair, fazendo o arco dentro da área, e o Murilo marcar um belo gol de cabeça, subiu muito bem o Murilo. Tem a bola na trave do Alan, só que o Alan ele não faz apenas jogada de cortar para dentro, né? O Alan também ele tem o drible para a linha de fundo, ele traz muita bola para o pé direito dele, porque é a jogada que ninguém está esperando quando ele joga essa bola para o pé direito dele. Ele tem um lance no segundo tempo que ele dá uma caneta e parte para a linha de fundo, e na hora de cruzar ele é travado. Então o Alan faz as jogadas de linha de fundo também. O Arias ontem, pô, ele não fez nenhuma jogada de linha de fundo e praticamente não fez nenhuma jogada também, né? Então, não acho que está manjado, acho que precisa ser melhor executado pelos caras dentro de campo, né? Os caras têm que chamar mais essa responsabilidade. Ontem foi estranho o jogo do Arias, cara, foi muito mal.
João Cruz virou membro aqui do TLD. Valeu, João, tamo junto. Depois você manda e-mail para taladentrocanal@gmail.com, taladentrocanal@gmail.com, para você participar do nosso grupo de membros no WhatsApp, tá certo, João? Valeu, tamo junto, obrigado por virar membro aqui do TLD. E já pedindo também, né, para quem tá chegando agora, se inscreva aqui no TLD, né? Pô, temos o objetivo de, até o dia 30 de abril, chegarmos aos 110 mil inscritos. Faltam menos de 2 mil torcedores do Palmeiras para a gente chegar a esta marca de 110 mil inscritos. Então, nos ajude, compartilhe também o nosso canal naquele seu grupo de amigos palmeirenses, para que mais torcedores do Verde estejam conosco aqui. Tem mais um superchat, o Rogério Oliveira mandou 2 TLDs. Palmeiras precisa de um reserva para o Vitor Roque urgente. Sim, falamos muito sobre isso também quando a janela estava aberta, né? Eu falei, pô, o Palmeiras está precisando até de um centroavante com uma característica diferente da do próprio Vitor Roque, né? Um centroavante mais de área, um cara que saiba fazer um pivô melhor do que o do Vitor Roque, porque o Vitor Roque faz o pivô, mas o Vitor Roque é para fazer a jogada de profundidade, é para fazer aquela parede, passar no drible pelo marcador e arrancar em velocidade, né? Ele não é o cara do pivô para, né, só abrir o braço, proteger para quem chega de trás. Aí não é o jogo do Vitor Roque. O Vitor Roque é força física, é velocidade, é duelo contra a zaga adversária, ele leva muita vantagem contra os zagueiros nesse tipo de jogada, e a gente falava isso desde o começo do ano, né? Para mim falta, sim, um 9 diferente em comparação ao estilo de jogo do Vitor Roque, e também um atacante diferente do próprio Flaco Lopes, né? Falta, sim, essa peça no elenco do Palmeiras. O Lucas Jesus mandou aqui, né? Displicência na hora de finalizar. O volume que teve no primeiro tempo era para decidir o jogo, era para decidir logo o jogo. Concordo 1000% com você, cara. Por isso que eu tô falando. Os caras dentro de campo, eles precisam jogar mais. Porque o Palmeiras fez todo o trabalho tático e técnico que foi passado para eles. Criou do lado direito, criou do lado esquerdo, criou por dentro, afundou o Sporting Cristal para dentro da área, e os caras, na hora de bater para o gol, estavam no minhaca grande no primeiro tempo. No segundo, já volta com empate, fica um jogo ainda mais aleatório, porque ninguém ficou com a cabeça no lugar para jogar direito, e o Palmeiras foi se complicando, fez o segundo gol, foi anulado, depois fez de novo o segundo gol com o Flaco Lopes batendo pênalti, e aí quero ver se a Conmebol vai punir o goleiro do Sporting Cristal, né, porque você não pode utilizar aparelho celular dentro da partida, né, e o goleiro dos caras abandonou o gol e foi ver o celular pelo auxiliar técnico, né? Foi mostrar ali onde o Flaco Lopes batia a pênalti, onde era o canto de segurança do Flaco Lopes, e não pode, né? Você não pode ficar assistindo nada pelo celular, não. Proibido por regra. Ele tomou o cartão amarelo, e aí vamos ver se vai ter alguma punição por parte da Conmebol, não só ao goleiro, mas ao auxiliar técnico, né? Porque é proibido você utilizar o celular. Se bem que teve aqui no Brasil, né? Um cara que usou o celular no banco também, e a punição dele foi só financeira, né? E aí o STJD já garantiu o churrasco do final do ano com a punição financeira que deram. O Fábio Rodrigues nos acompanha diretamente de Orlando, na Flórida. Valeu, Fábio. Tamo junto, meu querido. Tem mais um superchat que tem do Paulinho Juliatti, mandou 5 LDs. Precisa um técnico, um goleiro. Vou precisar de goleiro. Beleza, Paulinho. Precisa de goleiro, sim, né? O Carlos Miguel tá mal, fica tranquilo. Meu Deus do céu. Tem uns caras que acho que falta ligar a TV pra assistir jogo, né? Olha, Palmeiras tá precisando de goleiro. Vale nem a pena terminar o superchat, amigo. Mas obrigado pelo seu superchat. Mas talvez se você ligar a TV vai ficar melhor pra ver o jogo. Só acho. Tranquilo. Fazer o quê, né? Cada um tem sua opinião.
Sérgio Novelli, Sousa rende muito se entrar no segundo tempo. Ele se perde começando o jogo. Atrapalhado também, né? O Ramon Sousa. Por sinal, ontem, uma bela partida do Murilo, né? O Murilo foi muito bem no jogo de ontem, melhorou muito no passe, né? Tanto que o Bruno Fux nem é mais cogitado no time do Palmeiras, né? O Bruno Fux tem um bom passe. Pô, o Murilo melhorou muito nessa questão. Ontem o Murilo, o que ele deu de passe rompendo linha e que os caras perderam o gol foi uma enormidade, foi uma bizarrice gigantesca, porque olha, a primeira bola do jogo é um passe do Marlon pro Ramon Sousa, e o Sousa perde um gol inacreditável, e aí depois o Murilo ele dá 2, 3 passes de romper a linha adversária. Um deles foi pro Luigi, que fez até uma boa jogada e foi travado na finalização, né? O Luigi consegue driblar o zagueiro na hora que ele bate pro gol, o zagueiro Lüttiger acaba travando ele, mas o Murilo melhorou muito, cara, melhorou muito nessa saída de bola, mas é um fato, Sérgio, é um fato, né? O Sousa Sousa foi mal, Sousa foi mal. Rodrigo Dias, pensa no jogo bosta, o Palmeiras não mereceu a vitória, não. Eu discordo de você, Rodrigo. O Palmeiras foi muito, muito mal na hora de finalizar, mas o Palmeiras jogou para ganhar o jogo. Criou para jogar o jogo, para ganhar o jogo, mas é claro, os caras foram péssimos nas finalizações. Mas se você chuta 23 bolas no gol e não merece ganhar o jogo, não sei o que merece ganhar o jogo. O problema do Palmeiras foi, não matou o jogo e quase entregou o empate. Se não fosse o goleiro, tá? Visando o amigo aí, se não fosse o goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel, o Palmeiras tinha empatado o jogo. Mas o Palmeiras mereceu ganhar sim, cara. Não é porque terminou o jogo com pressão do adversário que não mereceu ganhar. O Palmeiras foi muito melhor que o Sporting Cristal, mesmo os caras chutando bola parecendo criança. O Palmeiras foi melhor que o Sporting Cristal. Só que no final do jogo, ficaram com o cu na seringa ali e quase entregaram o ouro. Aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Falar que não mereceu ganhar, sinceramente, eu acho meio loucura. Mas enfim. Alessandro Valentim virou membro do TLD também. Valeu, Alessandro. Tamo junto. Ó, ganhamos mais um membro aqui também. Wilson José, já falo para vocês, tanto pro Alessandro quanto pro Wilson José, mandarem e-mail para taladentrocanal@gmail.com. taladentrocanal@gmail.com. E aí vocês mandam o e-mail, pode colocar ali no assunto do e-mail, né? Membro TLD. E aí, no corpo do e-mail, você escreve a mensagem: oi, sou o Alessandro Valentim, oi, sou o Wilson José, virei membro hoje do TLD, esse é o meu número de telefone, coloque sempre, né, o DDD do número, se é 11, 14, 31, né, a gente tem alguns mineiros também no nosso grupo, então só para ajudar para a gente identificar, e aí você já entra no nosso grupo de membros do WhatsApp. O Edenilson Just, que é membro há 6 meses, mandou mensagem para a gente também. Pelo tempo de recuperação e falta de informação da contusão do Vitória, podemos concluir que o Piquerez estará disponível para a Copa 2030. Não é bem assim, mas eu entendo sua ironia. Diego de Giarte mandou mensagem também, ele que é membro há 34 meses. Pênalti bem marcado ontem, hein, Soler? Sim, muito. Muitos brigam com a imagem, sim, muitos também. Mas se fosse o piscineiro uruguaio, estava tudo bem, verdade também. Bora que domingo tem mais. Esse é o gabarito, Diegão. Esse é o gabarito, né? Para mim é loucura quem achou que não foi pênalti, porque foram 3 toques dentro da área em cima do Arthur. O primeiro, na hora que ele dá a passada, ele toca e recebe um toque no tornozelo da perna esquerda. E ali, esse primeiro toque no tornozelo, para mim, não é falta, né? Porque o tornozelo está no alto e ele não bate o pé direito na perna, o pé esquerdo, aliás, na perna direita. Depois ele toma uma canelada na panturrilha direita dentro da área e fecha o lance com um pisão no pé esquerdo dele dentro da área também, né? Então, foram 3 toques para a marcação do pênalti. O detalhe, né? O glorioso árbitro, né? O Piero Mazza, estava de frente para o lance e mandou seguir. Depois, quando vai para o VAR,
por sinal, né, a Conmebol já disponibilizou o áudio do VAR, e quando disponibilizou o áudio do VAR, o Palmeiras, quer dizer, o Palmeiras não, né, e quando disponibilizou o áudio do VAR, a gente já conseguiu perceber a tranquilidade do Juan Lara, que era o árbitro de vídeo, só explicando, ó, tem esse toque, tem o calço, que impede o Arthur de seguir na jogada, porque o Arthur, ele não cavou o pênalti, apesar do Abel ter falado, né, e o Abel vacilou também, porque joga contra o garoto, ele não cavou o pênalti, ele tentou continuar a jogada, ele tentou continuar correndo, e o juizão mandou seguir. Depois que ele vai pro VAR, pô, era muito nítido o lance de pênalti, né, foi muito, mas muito nítido o lance de pênalti a favor do Palmeiras, né? Então foi até bizarro não ter sido marcado dentro de campo. Mas aí você gabaritou, Diegão. É isso mesmo, né? Muitos querendo brigar com a imagem. Se fosse o piscineiro uruguaio, os caras iam jogar cloro para ele para limpar a piscina do cara, né? É bizarro. É bizarro. O Jorge Barbirato também virou membro do TLD. Tamo junto, Jorge. Você também. Mande e-mail para tá lá dentro, canal, @gmail.com, com o seu número do WhatsApp para a gente colocar no grupo de membros do TLD. Mas temos aqui. Tem mais um superchat. Paulinho mandou mais 20 TLDs. Falou, né? Precisa sim de goleiro, não tem reserva. Tá bom. Precisa de goleiro agora, tá certo. Não precisa de lateral esquerdo, não, né? Precisa de atacante, precisa de goleiro. Goleiro realmente é a grande preocupação, tá certo, Paulinho? Valeu, obrigado pelo seu superchat. O que mais temos aqui? O Breno Almeida mandou 34, tá membro há 34 meses aqui, mandou, né? Bom dia, Soler. Temos problemas sérios nas laterais. Entendo que nem o Kelvin nem o Jair têm capacidade de serem titulares do time. É desastroso. Pois é, né? Os dois não... É aquilo que a gente já falou também algumas vezes aqui, né? Hoje a lateral direita do Palmeiras é o pior setor do time do Palmeiras. É o setor mais fraco do time do Palmeiras. Independentemente do jogo Kelvin ou Giai, a lateral direita do Palmeiras é o pior setor do time do Palmeiras. É o que tem os jogadores com menos talento em campo. E aí, se você coloca o Kelvin, que já é ruim na dele e na dos outros, pior ainda mais a lateral esquerda também do Palmeiras, você perde jogada de profundidade. Olha só, Robson Aranha também virou membro do TLD. Valeu, Robson, tamo junto, meu querido. Mande e-mail para taladentro canal @gmail.com para você entrar no nosso grupo do WhatsApp também, participar das nossas promoções, como ganhar ingressos para acompanhar jogos de graça do Palmeiras. Domingo a gente vai levar membros do TLD para o jogo contra o Atlético Paranaense. Quinta-feira contra a Jacuipense a mesma coisa. Sempre o Palmeiras jogar em casa, você que é membro do TLD vai poder acompanhar conosco as partidas na faixa no 0800. O Alessandro Valentim perguntou, né, se a Conmebol denunciou o Abel, denunciou. E aí a gente traz um bastidor interessante, porque essa denúncia foi feita a semana passada. Só que a Conmebol não publica essas denúncias, ela só manda para o clube. O Palmeiras não tinha avisado ninguém disso. Curiosamente, essa notícia chegou do Rio de Janeiro. Aí depois vocês procuram aí quem que é o clube carioca que tem um ex-diretor da Conmebol no seu quadro. Veio de lá, né, que vazaram essa informação, que era algo interno da Conmebol. A Conmebol só mandou para o Palmeiras. E, curiosamente, veio do Rio de Janeiro, né, essa informação da notificação para Abel Ferreira, né. Curioso. Mas depois vocês procuram aí qual é o clube que tem um ex-diretor da Conmebol no seu quadro de funcionários nesta temporada. Aí vocês vão entender, né, quem que vazou a informação. O Wilson José perguntou, né, do Benedetti, porque ontem requentaram essa história, né, Wilson? Ontem falaram, né, o Como veio para cima do Palmeiras para saber do Benedetti, que não sei o que, fizeram isso, na verdade, em janeiro.
e aí não oficializaram a proposta. Deixa eu tomar um gole d'água. E aí eles não oficializaram a proposta em janeiro. Pode ser que para o meio do ano chegue a proposta também para o Benedetti. Eu acho bem esquisita essa situação do Como em querer o Benedetti, até porque não faz muito tempo que o Como contratou da própria base do Palmeiras e promoveu para o profissional o Felipe Jack, que era, na base, pelo menos, um zagueiro bem melhor que o próprio Benedetti, um zagueiro canhoto também, que joga nas duas, joga tanto pela direita quanto pela esquerda. Felipe Jack agora está emprestado ao Catanzaro, primeiro ele foi emprestado ao Spezia, não jogou muito, depois foi emprestado para o Catanzaro, né? Agora ele está no Catanzaro, tem 2 jogos disputados pelo Catanzaro, mas me surpreende essa sondagem, não há proposta neste momento, porque o Felipe Jack pertence ao Como, né? O Como vai perder um zagueiro, provavelmente vai voltar para o Real Madrid, né? O Jacob, ou Jacob, né? A depender da região. E aí eles só poderiam pegar o Felipe Jack de volta, né? Quando terminar a temporada, o Felipe Jack volta para o próprio Como. E o Felipe Jack, ele hoje é jogador do Palmeiras, quer dizer, desculpa, hoje o Felipe Jack é jogador da seleção sub-19 da Itália, né? Lá na Europa é diferente, né? Aqui jogam as seleções sub-20, né? Sub-20, e aí tem a sub-17. Na Europa eles fazem tudo com idade ímpar, né? Então é a sub-15, sub-17, sub-19, sub-21. Aqui tem essa contagem esquisita, né? Que dá 17, você já vai direto para o 20, e aí não tem mais nenhuma categoria até a seleção olímpica, que é sub-23, né? Mas eu acho esquisito o Como querer também o Benedetti, já que eles têm à disposição o Felipe Jack, que pertence ao time do Como, mas pagando, pode levar embora, ué. Pode levar embora, tranquilo. O Renan perguntando, né, sobre o Heitor, o Grupo City, né, veio atrás do Heitor e, curiosamente, no dia que eles oficializaram a proposta para o Palmeiras jogou contra o Bahia, que também é do Grupo City. O Heitor fez 3 gols e deu uma assistência de calcanhar na vitória do Palmeiras por 4-1, né? O Heitor, o Palmeiras tem uma proposta na mesa de 20 milhões de euros do Grupo City, aí eles mandam como Grupo City, mas o time que quer o Heitor é o Girona, da Espanha, que hoje conta com o Vitor Reis, né, emprestado pelo Manchester City para lá. São 20 milhões do pacote completo, entre fixo e metas contratuais. Acredito que o Palmeiras vai aceitar sim essa proposta. Lembrando que o Palmeiras tem 100% do passe do Heitor, então todo o dinheiro ficaria para a equipe do Palmeiras. Então, eu vejo sim com bons olhos essa negociação do Heitor, até porque ele fez os 3 gols, deu assistência, mas eu não acho que ele vai ter aí um crescimento tão absurdo para um dia virar um titular do time do Palmeiras, no futuro próximo. Acho que não vai rolar com ele. E hoje o Palmeiras tem 2 garotos que estão jogando menos, porque é o primeiro ano ainda de sub-20, mas 2 garotos que eu vejo com mais potencial e mais qualidade que o próprio Heitor para atuarem no ataque do Palmeiras, né? O Juan Francisco e o Juan Gabriel. O Juan Gabriel, ele é um pouco mais parecido com o Flaco Lopes, né? Ele não é um 9-9, ele é mais um segundo atacante, um articulador ali no ataque. O Juan Francisco não. O Juan Francisco, ele é mais centroavante mesmo, acho ele melhor que o Heitor. Então, eu aceitaria sim, se eu fosse diretor do Palmeiras, eu aceitaria sim essa proposta de 20 milhões de euros do Grupo City pelo Heitor. Até porque o Palmeiras ainda tem aquela grande questão dos 400 milhões de reais em vendas de atletas. O Palmeiras já ultrapassou, né, está quase chegando aos 200 milhões de reais na venda de jogadores. Então, se a gente fizer... Vamos ver quanto está o euro hoje, né? Só para a gente ter como base. Euro hoje. O euro está 5,88.
Então, vezes 20 dá 117 milhões de reais. Você em bolsas, não vai chegar esse dinheiro completo, mas vamos colocar pelo menos 15 milhões de euros de fixo, só para a gente fazer uma conta básica, já dá 88 milhões de reais. Então, vai faltar vai faltar perto de 100 milhões de reais para você bater a meta orçamentária. E com isso, você batendo essa meta orçamentária, você tem a possibilidade de manter o Arthur, de tentar convencer o Flaco a ficar mais um tempinho. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Dá para olhar para esses jogadores que, sinceramente, não são extra classe, não são jogadores com potencial aí, potencial de ser diferente do que provavelmente vai ser o Eduardo, que foi o Endo, que foi o Estevão. São jogadores ok, né? São jogadores que recebem propostas nesses valores pelo carimbo da base do Palmeiras. Sinceramente, todo respeito ao Heitor, hoje ele não é um jogador que vale esse montante de 20 milhões de euros. Mas também seria uma boa negociação com o Grupo City, porque aí você consegue barganhar para, segura o Alan mais um tempo, né? Não vende o Alan agora, segura ele pelo menos até o final da temporada. Então, isso também é bom para a gente poder barganhar lá na frente, né? Com o próprio elenco. Por sinal, não sei se vocês viram o vídeo que a TV Palmeiras publicou do dia com Gustavo Gomes, né? O vídeo é longo, tem 40 minutos, mas tem algumas coisas interessantes. O Gomes, ele cobra, e o Palmeiras publicou isso. Dá aquela cobrada, né, na resenha, mas que tem aquele fundinho de verdade. O Gomes vira para o Alan e mostra a camisa de 400 jogos e fala: você tem que fazer 400 também, hein? Vamos fazer esses 400. Ele fala a mesma coisa para o Flaco Lopes, porque o Gustavo Gomes, ele sabe quem são os jogadores que podem sair do Palmeiras, né? O Gomes tem porta escancarada na sala da diretoria do Palmeiras, e aí, como o próprio Anderson Barros explicou lá no Bola da Vez, quando o Palmeiras vai contratar um jogador, os caras falam com o Gomes, falam com as lideranças: a gente tá vendo com esse cara aqui para ele chegar, para trabalhar com a gente. Aí os jogadores falam: pô, beleza, vamos embora. O próprio Abel, nesse vídeo do Gomes, falou, né, que o Gomes foi o primeiro cara que ligou para saber como que era o Palmeiras, como era a cidade de São Paulo. Então, o Gomes sabe também que há um assédio muito grande em cima do Alan e do Flaco Lopes, que são dois jogadores que podem sim sair do Palmeiras. Então, por isso que ele faz essa pressãozinha também para os caras ficarem. Você vendendo o Heitor, dá para tentar barganhar com o Alan aí para ele ficar mais um tempinho. O Jonas falou, né? Vende o Alan e sobe o Heitor. Aí você perde duas posições, né? Porque o Alan e o Heitor, eles não tem nada a ver um com o outro. Então, se você vende o Alan para subir o Heitor, você não está repondo nada. Você está perdendo um jogador melhor do que o próprio Heitor e que não fazem nem perto a mesma função, né? O Heitor não joga como um ponto e o Heitor não é um driblador. Então, você perde, não é um cara de bola parada como o Alan está virando também uma alternativa. Então, você perde e muito. Não tem nada a ver um com o outro. Não é, vende um e sobe o outro. Não funciona. Não é assim. Porque se você fizer isso, você vai ter que ir ao mercado para trazer alguém para o lugar do Alan do mesmo jeito. Então, hoje é preferível vender o Heitor, porque não joga no profissional, não sei se estouraria também no profissional, então não vejo motivo para segurar, ainda mais para fazer isso que você acabou de dizer, ou espirrar. Caralho. Perdão. O que mais temos por aqui? O Teófilo Ferreira, lembrando, né, que tem a venda do Naves, né? Realmente deve acontecer mesmo a venda do Naves, aí vai ser mais um dinheirinho, não vai ser um dinheiro muito significativo, não, né? Provavelmente não vai bater 10 milhões de euros na venda dele, mas vai ser um dinheiro. Qualquer dinheiro que entrar para você tentar segurar Flaco Lopes e Alan, já tá valendo, né? Já tá valendo. O Sérgio Novelli falou, né, que ficou muito bom o vídeo, o Eli Vitor também assistiu, ficou muito bom, porra, é legal pra caramba. E tem
o pai, entre aspas, do Gomes no Palmeiras, né? O Dias, que hoje é o head de scout do Palmeiras, na época da contratação do Gustavo Gomes, o Dias, ele fazia parte do grupo de análise, né? Ele estava começando ainda essa trajetória de ser um dos analistas de mercado do Palmeiras. E foi o Dias quem encontrou o DVD, quem fez o scout completo do Gustavo Gomes e entregou na mão de Alexandre Matos. Falou, pô, estamos precisando de um zagueiro? Olha esse malandro aqui do Milan. Tá jogando pouco lá, pode ser que chegue baratinho. O Gomes até brincou, né? Com o Dias, falando, pô, o que você falou de mim quando você viu o DVD? Eu tava um pouquinho acima do peso. Realmente, né? Você pega as primeiras fotos do Gomes no Palmeiras, pô, tá parecendo o Kiko, tava bochechudão o Gustavo Gomes, mas é legal, cara, é muito da hora ver esse tipo de vídeo, né? Pô, você vê o carinho que o Gomes tem com todos os funcionários do Palmeiras, sabe o nome de todo mundo, independentemente da área de atuação do cara dentro da academia de futebol. O Gomes sabe o nome de todo mundo, troca ideia com todo mundo e dá essa moral aí, né? Falando quem foi o pai dele, né, para ele chegar no Palmeiras, né? Quem foi o pai da criança para descobrir o Gustavo Gomes, que não estava tendo oportunidades no Milan, era jogador da seleção do Paraguai, já era líder da seleção paraguaia. Em alguns jogos ele já era o capitão do Paraguai naquela época. E foi o Dias quem fez todo o trabalho de análise do Gustavo Gomes e entregou na mão do Alexandre Matos, que evitou com que o Gustavo Gomes assinasse o contrato com o Boca Juniors. O Gomes já estava apalavrado com o Boca Juniors, e aí o Palmeiras atravessou a negociação, e o resto é história. E quanta história tem o Gustavo Gomes dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Por isso que na última live eu falei, né, que, pô, sou até a favor de aposentar a camisa dele. E teve algumas pessoas perguntando, pô, mas é a do Marcão, a do Ademir da Guia. A do Marcos também, né, era para ter sido aposentada, mas na época a Conmebol tinha obrigatoriedade dos jogadores atuarem com numeração fixa de 1 a 30, né? Hoje não existe mais essa obrigatoriedade, tanto que ontem, né, o cara cabeceou para a grande defesa do Carlos Miguel e jogava com a 97. Só que agora, né, os caras continuam usando, não faz muito sentido se aposentar a camisa depois de 14 anos, né? Mas a do Marcos poderia sim ter sido aposentada. Ela, de certa maneira, foi aposentada, né? Só que quando o Palmeiras volta a jogar Libertadores, por essa obrigatoriedade, então o Gabriel Jesus, ele não podia jogar com a 33 a Libertadores. Vocês lembram, né? A Libertadores de 16, ele jogava com a 12. Porque não podia usar a 33 por essa regra, né? E agora, como passaram 14 anos que o Marcos parou, 14 não, 15, né? Ele para em 11, já são 15 anos que ele aposentou, é difícil você também voltar, 15 anos atrás, agora a gente vai oficializar mesmo a aposentadoria. Então, a camisa do Marcos não é mais aposentada no Palmeiras por isso, porque obrigatoriamente o Palmeiras teve que voltar a usar a número 12, então ela é aposentada apenas para goleiros, e agora meio que você, por essa obrigatoriedade da Conmebol, você perdeu o time de tirar, né? Faz muito sentido depois de 15 anos você aposentar a camisa. E a do Ademir da Guia não tem como aposentar, né? A 10 você não pode aposentar. Você tem que... Mas eu sou favorável também de, dentro do estádio do Palmeiras, ter a camisa escrita Ademir da Guia, número 10, igual acontece nos esportes americanos, né? Ter a camisa do cara pendurado no estádio, para todo mundo, quando entrasse na casa do Palmeiras, visse lá 10 Ademir da Guia, então fala, caralho, Divino realmente jogou muita bola. O Alessandro Valentim perguntou também, né, sobre o Eduardo Conceição. O Eduardo Conceição, aí já é briga de cachorro grande, né? Já é muita gente em cima do Eduardo Conceição. Esse, infelizmente, vai sair também do Palmeiras. Ele tem 16 anos. E aí a diferença também do próprio Eduardo para Hendrick e Estevão, ele não sairia no meio da temporada que ele completar 18 anos, porque ele só faz aniversário em dezembro. Então vamos supor que no segundo semestre desse ano ele começa a jogar, ano que vem ele já se firma no profissional, ele teria 27 e 28 para jogar 2 temporadas completas como profissional do Palmeiras. E aí só em janeiro de 29 ele sairia do Palmeiras, que ele vai completar 18 em dezembro
de 2028, né? Então tem essa diferença, ele não sairia no meio do ano, como aconteceu com o Endrick, né, que faz aniversário em julho, e com o Estevão, que faz aniversário, acho que é semana que vem já o do Estevão, né, 24 de abril? Acho que é isso, né? Estevão, cadê? É 24 de abril, semana que vem, então já é o aniversário do Estevão. E o Eduardo teria essa situação, né? Ele poderia jogar 2 temporadas completas no profissional do Palmeiras, já que ele não poderia deixar o país no meio da temporada, né? Porque ele ainda teria 17 anos de idade. O que nós temos aqui? O Gabriel Arruda, né? Falou que a TV Palmeiras tinha que fazer mais vídeos longos. Concordo, cara. É legal esse tipo de material, esse material de bastidor, assim. É da hora, cara. Eu gosto. Prefiro também, pô, ver um vídeo de 40 minutos do que ver 3 de 2. Tem hora que, pô, você vai almoçar, não tem nada pra fazer, põe lá e fica assistindo enquanto come. Foi o que eu fiz ontem nesse vídeo do Gomes. Bem da hora, cara, bem da hora. Ficou legal, bem produzido. E mostra, né, pô, como o cara é pica dentro do Palmeiras e como é humilde pra cacete também, né? Cara, zero perna, né? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Se importa e muito com o que acontece dentro do Palmeiras, tá sempre junto de todo mundo. É um cara da hora. O que mais temos por aqui? Geraldo Santos, por que esse time não treina? É um futebol podre, vive de chutões pra frente. Geraldão, acho que você tá vendo os jogos do ano passado, né, meu amigo? Tá assim não esse ano, mas entendo a sua revolta. O Evandro perguntou, né, pra eu explicar que o Abel disse ontem que colocou o Arthur na hora certa. Tenho que explicar, né? Ele falou qualquer porra pra se justificar, né? Mas é óbvio que era pro Arthur ter começado o jogo, né? Então, não tem muito o que justificar, né? Ontem foi bizarro o Arthur não ter começado o jogo. Camões mandou, né? O foda é que o Eduardo não está pulando etapas igual o Hendrick e Estevão pularam. Ele treina no profissional na idade correta. Tá pulando etapa sim, né? Com 15 anos ele era titular do Sub-17. Com 16 anos ele é jogador já do Sub-20. Óbvio, nem sempre ele tá sendo titular. E nem sempre ele tá jogando Sub-20, porque toda hora tem convocação para a seleção. Mas ele tá pulando etapa, né? Ele tá jogando no Sub-17, joga no Sub-20 do Palmeiras. E já tem feito alguns treinos no profissional. Fez muito pouco. Muito pouco. Pouquíssimos treinos ele fez já com o profissional. Até porque ele não tá ficando muito em São Paulo. Pouco tempo também no Brasil por causa das convocações da seleção Sub-17. Mas ele tem pulado etapa sim, cara. Tá bem parecido, por sinal, com o que foi o Estevão. O Estevão, com 15 anos, era titular do Sub-17. Com 16, o Estevão teve uma pequena dificuldade no Sub-20, depois ele deslanchou no Sub-20, e aí ele virou jogador do profissional do Palmeiras, ainda com 16 anos, mas ele só estreia na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, né, no jogo do título. Então, calma, muita calma. Nós temos aqui... Bom, vamos lá, né? Falar um pouquinho do jogo contra o Atlético Paranaense, então, o jogo de domingo. Faltam 3 superchats pra gente bater a meta dos 10, hein? Manda aí, manda 3 aí, por dó, pode ser por dó mesmo, só pra gente bater a meta, pra ficar bonitinho. Faltam 3 pra gente bater a meta, hein? Mas, falando do jogo de domingo, tomara que seja o jogo que volte logo o Vitor Roque, né? Ontem, sinceramente, foi bizarra a justificativa do Palmeiras, cara. Ontem não teve nem pé nem cabeça, né? Porque na hora que o Vitor Roque vai para o Allianz Parque, não relacionado para o jogo, e aí
Palmeiras comunica a gente em off, né? Ó, o Vitor Roque não sente mais dores, o Vitor Roque não tem mais lesão, mas a gente optou por segurar ele agora para deixar ele treinar um pouquinho mais, e aí ele vai ganhar mais... como é que é o nome? Vai ganhar mais... Não é ânimo, mas enfim, vai ficar, né? Pô, vai entrar mais tranquilo no próximo jogo. Pô, tinha jogo mais tranquilo para entrar do que ontem. Jogo em casa, contra um time fraco, na Libertadores, casa ali, 35 mil torcedores, fizeram um baita esforço para chegarem ao Allianz Parque, né? Pô, teve gente que só conseguiu entrar quando terminou o primeiro tempo, por causa do trânsito que estava para chegar lá. Pô, ontem era o jogo para ele ter voltado, não fez o mínimo sentido de, não, vamos segurar ele agora, que aí ele volta melhor, né, mais preparado para o próximo jogo contra o Atlético Paranaense. Pô, o Sporting Cristal é pior que o Atlético Paranaense. Ontem, pô, era jogo para ele jogar 20 minutinhos, meia horinha, e aí provavelmente com ele em campo, o jogo teria sido bem mais tranquilo, né, teria feito o segundo gol antes, teria vencido antes, e aí o cenário seria totalmente diferente, né, porque o Vitor Roque não ia perder alguns gols que o Palmeiras perdeu, mas foi bizarro, cara. Ontem a justificativa foi bizarra da não presença do Vitor Roque. Você não tem mais dores, você não tem mais lesão, vai tirar ele. O Maurício, beleza, né? Tava gripado, aí optaram por segurar o cara, aí beleza, né? Vai ficar espirrando na cara dos outros, deixa ele fora mesmo para não contaminar o resto, né? Mas enfim, ontem foi bizarro, né? Mas agora, né? Ó, o Vitor Roque vai jogar domingo, vai jogar pelo menos 30 minutos domingo. Sei lá, né? Wesley Batista mandou 5 TLDs. Parabéns pela coerência nos seus comentários. Você é fera, avante palestra. Valeu, Wesley. Tamo junto, meu querido. Obrigado pelo seu superchat. Esse daí mandou na dó, mandou até elogiando. Mas brincadeiras à parte, valeu, Wesley. Tamo junto, brigadão. E faltam 2, hein? Faltam 2 superchats pra gente bater a meta. Manda aí. Pode ser que nem o Wesley aí, dá uma moral, pô. Encher o apresentador de vocês de carinho, pô. Mas falando sério, ó, tá faltando like também, hein? Não batemos 300 likes ainda, hein? Pô, não batemos ainda os 300 likes. Bora dar like também, ó. Chegou o Robson Aranha, que virou membro hoje do TLD, mandou 10 TLDs pra gente. Bora, galera. Faltam 2, agora só falta 1. O seu foi o nono. Sextou, hoje, sexta-feira, maravilhosa, né? Então, pro jogo contra o Atlético Paranaense, então, né? A expectativa do Vitor Roque voltar para ficar no banco e sem o Marlon Freitas, né? Que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, né? Tomou o terceiro amarelo no derby. Então teremos Lucas Evangelista e o próprio Andréas Pereira formando a dupla de volantes do Palmeiras, né? Então, provavelmente o Palmeiras vai domingo de Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo. E por favor, Abel, põe o Arthur, vai. Põe o Arthurzinho, menino do bem, gente boa, bom de bola, joga de um umbro, parou de usar Adidas, voltou a ser umbro, jogador raiz. Põe o menino, pô. Põe o menino. Põe o menino. Bota lá o menino pra jogar, velho. Põe o menino, pô. Todo mundo quer ver o menino. O menino tá melhor que o Kelvin, né? Não é muito difícil. Põe o menino. Mas vamos ver, né? Se ele vai manter o Kelvin ainda improvisado, se ele vai de Arthur. Tomara que ele vá de Arthur, né? Mas sei não, acho que ele vai de Kelvin de novo. Aí meio de campo com Lucas Evangelista, Andréas Pereira, Alan e John Arias. No ataque, Flaco Lopes e provavelmente o Maurício, né? O Maurício deve voltar ao time titular, já deve se recuperar da gripezinha que ele pegou, aí já volta como titular, tendo o Vitor Roque no banco de reservas. E aí, se tudo der certo contra a Jacuipense, o Paulinho também volta para o elenco do Palmeiras, finalmente, né? Ó, o Luizão mandou aqui 2 TLDs só pra gente bater 10. Aí o Douglas Domingos mandou 2 também. Agora a gente tem 11 superchats. Pô, valeu, rapaziada. Batemos a meta nesta sexta-feira e ficou por isso, então, né? Que a gente pode falar do jogo contra o Atlético Paranaense, né? Com essa dúvida, que infelizmente pode ser o Kelvin de novo improvisado no lugar do Arthur. O Evangelista deve jogar no lugar do próprio... O Evangelista deve jogar no lugar do próprio Marlon Freitas e o
o Vitor Roque ficando como opção no banco de reservas. Isso é o mais provável que pode acontecer nesse duelo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está fazendo um início de Campeonato Brasileiro interessante, né? É o sexto colocado com 19 pontos, está a 7 pontos do Palmeiras, mas a um ponto atrás dos times que ocupam da segunda até a quinta colocação. Então, um bom começo do Atlético Paranaense, time que subiu essa temporada da Série B, mas tem algumas peças que chamam a atenção, né? Pô, o Viveiros, para mim, seria uma boa alternativa para o banco do Palmeiras, né? Falei de um centroavante de um estilo diferente do Vitor Roque, ele tem um estilo bem parecido, né? Do Vitor Roque, é claro, pior que o Vitor Roque, evidentemente, o Vitor Roque é mais jogador que ele, mas o Viveiros tem ali características semelhantes à do próprio Vitor Roque, né? Ele é mais velho que o Vitor Roque, mas tem uma idade boa, né? Tem 25, vai fazer 26 anos. Então, é bom jogador. Isso daí tem que ficar de olho, tem que ficar atento, porque é bom de bola o tal do Viveiros, né? Esse é o jogador que o Palmeiras precisa se preocupar mais nesse elenco do Atlético Paranaense. É claro, não é um jogo bem ganhável por parte do Palmeiras, né? Ganhável é uma palavra horrorosa, não utilizem a palavra ganhável. Mas é um jogo pro Palmeiras vencer o Atlético Paranaense, tem que jogar mais bola. Não dá para entrar com o marasmo que entrou contra o Sporting Cristal, achando que vai fazer gol a hora que quer, entrar com a displicência que entrou contra o Sporting Cristal. Contra o Atlético Paranaense tem que entrar com o olho vibrando, entrar com mais vontade para ganhar essa partida, porque o Atlético Paranaense não é um time bobo, não. Mas é claro, o Palmeiras é bem superior ao Atlético Paranaense. Domingo tem que fazer valer essa superioridade. Alba Granato perguntou, né, aqui, o que achou do Sleep Anderson ontem? Pô, o Andreas Pereira dá a primeira bola do Felipe Anderson, né? Lançamento do Andreas Pereira. Cara, corre para não chegar, né? Na hora que o Andreas Pereira arma para dar o passe, o Felipe Anderson já tá com aquela cara, puta que pariu, vou ter que correr. Não, faz isso não. Aí não chega na bola, né? É inexplicável, cara. É inexplicável o que acontece com esse jogador, cara. Eu, sinceramente, não sei mais o que falar dele. Até porque não tem mais o que falar dele, né? Não acontece nada com ele, cara. Não cria mais nada. Tá difícil, cara. Tá difícil entender e aguentar o Felipe Anderson, velho. Não gosto muito de ficar pegando no pé de jogador, mas olha, ele não se ajuda em nada, né? O pessoal tá perguntando já do Gilberto. Não sei se o Atlético Paranaense vai pagar a multa do Gilberto, não, cara. Mas ele não pode jogar. Não sei se o Atlético Paranaense pagaria essa multa, não. Eles estão sem o Benavides ainda, né? O Benavides estava machucado. Mas, não sei não se eles pagariam a multa do Gilberto, não. Até porque, né? Normalmente essas multas, elas sempre são no valor de R$ 1 milhão de reais, ou passam de R$ 1 milhão, né? Então, é um dinheiro significativo também para o Atlético Paranaense para colocar o Gilberto para jogar, sendo que, pô, ele não ganha nem perto de R$ 1 milhão por mês, né? Então, seria um custo bem elevado, né? Para o Atlético Paranaense colocar isso para um jogador que não ganha nem perto disso, né? E não é nenhum titular do Atlético Paranaense. Ele está sem titular porque o Benavides sofreu uma lesão, né? O que mais temos aqui? O Érico Marino falou, né? Vi muito torcedor e até pessoal da mídia querendo tirar o Arthur para improvisar o Alan e Felipe Anderson. Agora dizem que o Abel é pardal, que dificuldade de coerência. Eu quero o Arthur dar moral pro moleque. É aquilo que eu brinco desde o ano passado, né? Que eu falo, o Alan tinha que jogar de volante, o Alan tinha que jogar, não sei, pô. Que eu até brincava, né? Falei, coitado do Alan, né? O que ele fez de mal para as pessoas querendo que ele jogasse de volante? Agora, o que o Alan tá fazendo de mal para os outros para ele jogar de lateral esquerdo? Você vai tirar o seu único driblador do time para jogar ele na lateral esquerda para ele fazer o quê, coitado? Tadinho do Alan, né? Deixa o Alan jogar na dele, pô. E ali ele joga.
demais. Ali ele é um monstro na ponta direita, né? Óbvio, tem as suas oscilações, como qualquer jogador tem, mas o Alan tem que sair do lugar dele, né? Depois colocar o Felipe Anderson na esquerda, tão morto, né? Ser pior que o Kelvin, provavelmente, né? Porque o Kelvin ainda tenta correr, né? O Felipe Anderson nem isso consegue mais, coitado. Coitado não, né? Cagar no mato ele também, né? O Érico também perguntou, né? Falar em multa, o Novo Horizontino já pagou o Palmeiras? Já? Pagou. O Palmeiras faturou 1 milhãozinho, né, da multa do Rômulo, que vai continuar emprestado lá no Novo Horizontino, porque não chegou nenhuma proposta, pelo menos por enquanto, de compra pelo Rômulo, né? Os times que foram atrás dele eram também empréstimo com opção de compra, né? Então, para deixar emprestado com opção de compra, deixa ele lá no Novo Horizontino. É exatamente esse contrato, né? Mas se alguém tentar comprar o passe dele, aí sim o Palmeiras pode vender o Rômulo na próxima janela. Mas sei lá se vai chegar alguma proposta para comprá-lo em definitivo, né? A turma normalmente gosta de pegar ele por empréstimo, né? Foi assim no Ceará e agora está sendo assim também no Novo Horizontino. A questão é que o Palmeiras paga praticamente todo o salário do Rômulo lá no Novo Horizontino, né? Então, também não é muito bom o Palmeiras. E a gente fica assim, então, nesta sexta-feira, tá certo, minha gente? Muito obrigado a todos que participaram conosco de mais uma live do TLD, a voz da família palmeirense. A gente volta na segunda-feira, às 10 horas da manhã, para falarmos mais sobre o Verdão. Tomara que para falarmos mais sobre uma vitória do Palmeiras, né? Que o Palmeiras vença o Atlético Paranaense, que abra uma vantagem ainda maior e melhor na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Essa rodada de fim de semana, o Palmeiras joga em casa e nosso principal adversário também joga em casa contra o Bahia. Então, que o Rogério Ceni faça algo, né? Que o Rogério Ceni pare de lamentar e chorar e faça o time dele pelo menos empatar. Se empatar já ajuda, né? Tomara. Mas que o Palmeiras vença o seu compromisso de domingo contra o Atlético Paranaense. Então a gente volta segunda-feira às 10 horas da manhã aqui no TLD. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana para todo mundo. Viva sempre a Sociedade Esportiva Palmeiras e que domingo seja um dia verde e branco para todos nós. Valeu, Fih, pode fechar a live. Tamo junto, um abraço. Sujão e verde, colete.